Então, ok, pessoal. Então, hoje nós vamos comentar aí uma experiência que eu tive nesse fim de semana. Tem muito a ver com a nossa disciplina de planejamento e gestão, que é a ida ao canteiro de obra mesmo, né? Que é uma experiência bem interessante. Ok? Tá certo? Então, eu tenho umas fotos que eu tirei e aqui eu separei para vocês as fundações dessa casa, que chama Vila das Artes, lá no Imbu, em São Paulo. Então, eu fui lá na quinta-feira, saí daqui em São Paulo quinta-feira, e na sexta-feira de manhã estava lá na obra. Então, qual é o trabalho nosso do arquiteto, né? Ok? No meu caso aqui, que eu assumi a responsabilidade técnica. E aí já vem uma desmistificação. Nós, arquitetos, podemos assinar a planta como responsável técnico. Eu fico muito confortável nisso porque eu conheço. O projeto foi contratado, tem uma empresa, um profissional que fez esse projeto. Essas vigas que chegaram na obra vieram fabricadas, vieram numeradas e marcadas. Sempre tem um papelzinho aqui. Elas estão marcadas, né? Então, elas foram posicionadas no local, o empreiteiro está fazendo a amarração, e a gente foi lá conferir se a viga está na posição certa, se ele não inverteu as posições da viga, porque tem uma quantidade enorme, né, de viga, e aí é muito fácil o cara errar, né? Ok? Primeira imagem, tá vendo? Sim. Sim. Agora sim, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente percebe claramente que eu tenho uma forma de madeira que vocês estão calculando para a fundação. Você vê que a fundação ficou mais baixa, né? Ok? Ele fez aqui um laço de concreto, vocês conseguem perceber que tem um laço de concreto magro no fundo, tá certo? E aí está posicionando a ferragem para a gente conferir. As ferragens têm uma marcação, tá certo? Elas são identificadas, né? Pelas ferragens. A gente confere isso. Vamos lá. Aí tem aí um encontro de uma sapata com duas vigas baldrame. Aí tem que checar o alinhamento, né? Ok? Parece estranho assim, mas esta é a posição mesmo, correta. Né? Tem uma parede inclinada. Ok? Tá aí, olha só o tamanho dessa sapata, né? Aquilo que vocês estão fazendo, ele é muito simples, é de uma residência pequena. Isso aqui é uma residência de quase 300 metros quadrados, 300 e pouco. Então, ela tem uma complexidade maior. Você pode ver que tem um reforço aqui embaixo, né? Na diagonal, inclusive. Né? Ok? Aqui também, você vê o concreto magro lá no fundo, dá até para ver as pontas das brocas, né? Ok? Na verdade, foi estaca de hélice contínua que foi realizado. Aí, ok? Aqui a gente vê claramente o gabarito, né, que é aquela marcação que a gente faz, para marcar a obra, para puxar os fios, para ver exatamente a marcação e tal, né? Ok? E aí vocês estão vendo que ela está meio torta, tal. Por quê? Porque ela não está baixada. A gente prepara ela e monta fora. E se a gente baixar de uma vez só, e tiver que fazer um ajuste, dá um trabalho absurdo para levantar, aí o lugar é estreito, é muito complicado. Então, isso é uma estratégia de execução de obra. Parece simples essa informação, muita gente comete esse erro, aí sofre pra caramba na obra. Até empreiteiros desavisados cometem esse erro. E aqui a gente vê todas as ferragens numeradas, né, identificadas. Ok? Tá vendo? Olha aí, ó. Complexidade. Muito bem. Olha aí, isso aqui é uma sapata mais convencional, mais retangular, né? Ok? Olha aí. Tá certo? E aí, tá vendo? Não sei se vocês conseguem observar aqui, vamos ver se eu consigo aumentar um pouco a foto. Aí, ó. Vocês estão percebendo que essa ferragem está vindo aqui, ó? Essa viga baldrame aqui? Conseguem perceber? Dá para ver. Aí tem nesse outro lado aqui, ó, ela vem e para no meio. Isso aqui não pode acontecer. Foi a atenção que eu chamei do empreiteiro lá. E várias delas estavam com esse problema. Ou seja, você tem que colocar uma ferragem paralela aqui nesse aço aqui, onde está o meu cursor, e emendar com esse outro aço, garantindo o nivelamento. Ok? E aqui no centro, onde vai nascer um pilar, você tem que colocar o arranque do pilar. Né?
para não ter esse problema. Ok? Na verdade, você vê que a forma ela vai descer e a altura da forma, essa sapata aqui tem 65 centímetros de altura. Diferente da nossa que a gente falou aí, pela especificação, em termos de 50. Ok? Tá bom? Então, é isto. Aí outra visão. Ok? E aí o pessoal trabalhando. E aqui tem um videozinho pequenininho. Vai mostrar a dificuldade da montagem, pessoal. É uma loucura isso. Olha aí. É um trabalho, inclusive, pessoal, tem muitos acidentes na obra, né? Porque você tem ferragem de pontas, você trabalha abaixado, você pode se ferir. É muito complicado, é uma tarefa muito difícil. Tem mais um videozinho curtinho, só para a gente mostrar. Aquela primeira vez que ela já estava a casa construída, eu ia nos lugares lá, quando começa a levantar as paredes, você vê que aí muda, não é? E não só a parede, depois que você reboca, que você... Muito bem. Outra imagem. Outra imagem. Tá vendo as dificuldades aqui? Essa aqui na lateral, aqui, né? Na verdade, a fundação dessa parte vai ficar meio suspensa. E aqui eu fiz um videozinho perguntando algumas coisas para o seu José, que é o empreiteiro, né? Essa fundação que o senhor está na fase final de preparação e montagem da ferragem, quanto tempo o senhor gastou para fazer essa etapa da obra? Essa etapa da obra, desde cavar a fundação e até pôr a ferragem, aí está na média de uns 2 meses. Né? Ok, senhor José. Qual é a maior preocupação em relação à fundação, em termos da montagem da ferragem? Porque, na verdade, foi feito aqui uma estaca de hélice contínua, né? Qual a profundidade média que deu? Da estacamento? Deu uma média aí de uma pela outra aí, de uns 6, 7 metros. Tá. E a máquina trabalhou com o senhor quanto tempo aí? Ele ficou uns 10 a 12 dias, né? Tá certo. Tinha total de quantas brocas? O senhor lembra de cabeça, de estacas de hélice contínua? Umas 86, né? 86. E de volume de concreto, o senhor tem ideia de quanto se foi gastado aqui? O concreto foi 18, né? 28 né? Tá bom. Na verdade é o seguinte, para um estudante de arquitetura e de engenharia, o que o senhor recomendaria para eles? Estudante? Estudante, assim, né? A gente acha o importante concentração mais nessa parte de fundação mesmo, né, da obra, né? E a importância de visitar a obra, né? É muito importante, seria muito importante. Se o cara tiver condições de visitar, seria muito importante. Tá certo. Ok. Bom, aqui nós estamos, desde o início da terraplanagem, tá? Agora nós estamos quanto tempo de obra? Já está indo com uns 4 meses. 4 meses, né? Com terraplenagem, com acerto, com montagem do gabarito. Essa marcação do gabarito que está na volta aí, que a gente vê aqui claramente, o senhor acha que o senhor conseguiu fazer em quanto tempo? Uma semana? Essa semana eu consigo fazer numa semana. Eu consigo fazer numa semana. 4 dias, 5 dias. Tá bom. Ok. Bom, a gente sabe que a parte mais importante da obra é a parte da fundação, da infraestrutura que a gente chama, né? Vencida essa etapa, a gente pode dizer que a obra já está quase pronta, né? Isso aí como é que se diz? Podemos falar, é o principal, né? Fez a fundação, a obra já vai... Isso é até bíblico, né, Sr. José? Já vai embora. Quando o homem faz a obra e se assenta no solo firme, né, a construção do resto fica mais tranquila. Eu queria agradecer aí esse depoimento, porque é importante a gente, como professor universitário, passar a experiência e mostrar para os alunos as dificuldades do que é a execução de uma obra. Né?
Tá bom, seu O Zé. mais difícil é essa fundação, né? Saindo dela, fica mais tranquilo, né? Mas, Tá certo. E outra coisa que eu estou vendo, hoje está um dia nublado, com garoa, né? Isso realmente perde muito o rendimento, não é? não rende muito, não. O senhor teve muitos problemas aqui com o tempo, as condições do tempo, nesse período? Nesse período o quê? Só teve uns 2 dias de chuva, só que nós não conseguimos trabalhar. Tá certo. Então tá bom. Queria agradecer o senhor aí, parabéns pelo trabalho, né? Um abraço. Bom, pessoal, vocês viram aí o depoimento, não sei se deu para ouvir aí um pouquinho, né? Você viu como é complexa uma obra. Se é uma casa de 300 metros, você viu que nós fizemos, tem 86 brocas, em média de 6 metros de comprimento, né? Isso gerou aí 28 metros cúbicos. Você vê como custa caro, né? A gente às vezes não tem noção disso, né? Ok? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer em relação a essa atividade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Geralmente, depois dessa preparação da fundação, quanto tempo depois para o resto da obra? Olha, na verdade, o que acontece? A pergunta é boa porque tem uma coisa que a gente chama de custo limite e prazo limite, né? Na verdade, o proprietário ele não está muito preocupado com o prazo, ele está fazendo com uma equipe pequena, tá certo? Mas ele fez umas coisas que são boas, ele contratou a ferragem fora, foi feita uma terraplenagem, a abertura de valas também foi feita mecanicamente, né? E, na verdade, ele falou que o estaqueamento demorou com 10 dias, mas, na verdade, de trabalho efetivo, né, foi de 5 dias. Na verdade, a máquina quebrou no meio do caminho, aí o proprietário não estava com muita pressa, então dá para fazer a obra com uma certa tranquilidade. Então, esses dois itens, o custo limite, que é o custo que o cliente pode pagar mensalmente, e também é o prazo limite. Às vezes o cliente não tem um prazo apertado. Esse cliente, por exemplo, está com um prazo muito sossegado, muito tranquilo, né? Ele não está desesperado para fazer a obra dele. Então, e ele fez uma coisa boa, que eu considero, que começar a obra nesse período, né? Sem pegar o período do verão, que é o período que chove mais, que atrapalha mais, né? Praticamente não teve nenhuma intercorrência nesse período da concretagem da hélice contínua. Ok? Mas respondendo à pergunta, esta obra aí, na pior das situações, de dias trabalhados, fora o calendário, porque uma coisa é o calendário, né? Dias trabalhados efetivamente é uma obra que nós vamos durar no máximo aí 6 meses aí de trabalho, ok? Essa parte é muito lenta, muito cuidadosa, não vale a pena correr risco nenhum, mas aí depois que sai do buraco, a gente fala assim, né, a obra está feita, porque o resto é levantar a parede, aí você levanta as paredes até a metade, coloca os pilares, concreta a metade, aí aluga andaime, sobe o resto das paredes, fecha, enche os pilares de novo, depois faz o escoramento de laje, aí assim vai, entendeu? Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma obra, é realmente uma aula mesmo, né? E olha, você viu a entrevista do Sr. José, uma pessoa muito simples, humilde, mas tem uma sabedoria, que é a sabedoria que a gente não aprende no banco da escola, mas aprende na experiência da vida, né? Ok? Acho que isso é importante. Então, essa foi uma obra que eu visitei. E aí teve uma outra também que eu fiz, que eu vou compartilhar com vocês, que era objeto daquele problema de impermeabilização. Eu não tenho um telhado convencional, tem impermeabilização. E esta foi no prédio onde é o apartamento da minha esposa lá em São Paulo, né, que mora o irmão dela lá, meu cunhado. Então, eles estão fazendo uma obra, é lá na Vila São Francisco, em São Paulo, e eu vou compartilhar com vocês também. Ok? Professor, Pois não. pergunta. Na hora de passar o prazo para o cliente, né, a gente leva em conta alguma margem de erro por conta dos dias de chuva também? Sim, sim. Normalmente a gente, por exemplo, como estratégia, a gente nunca coloca aí um período, começava no período do verão, que chove muito intensamente e te atrapalha violentamente. Melhor esperar.
No caso foi legal, porque a gente começou antes do verão, né? No inverno é bom por conta disso. Às vezes tem uns dias de chuva, mas não chega a fazer um estrago. Em termos do prazo, é aquilo que eu falei, custo limite e prazo limite. O cliente define, olha, eu posso gastar X por mês e o meu prazo é isso, eu quero fazer em tantos meses. Pode dilatar ou não. Evidentemente, se a obra começar a ficar muito lenta, ele vai gastando, tendo custos operacionais mensais que não estão agregando valor. No caso aqui é diferente, ele tem uma equipe reduzida, mas agrega valor. Se você pensar que em 2 meses de obra eu já estou praticamente com a fundação pronta, e é uma fundação que é complexa, ela é difícil, não é fácil. Você viu lá, só ajeitar aquela ferragem lá e colocar no lugar, alinhar, acertar e sem erro. Uma coisa boa que a gente ficou preocupada, eu peguei a planta de ferragem e fui olhando. Aqui é a viga B21, vamos lá, essa mesmo que estava, aí você vai no detalhe, essa mesmo, ok, vamos para a próxima. Então, aí, quando você olha e vê que está tudo certo, você fala, ganhei o dia, né? Aí só é ajuste dos detalhes, né? Que é essa coisa do transpasse, o alinhamento, né? Teve umas sapatas aqui no fundo, o nivelamento não estava bom. Olha, José, tem que nivelar melhor. Por quê? Se ele deixa muito buraco no fundo, o que acontece? O concreto vai encher, não tem nenhum problema isso. Não é um problema de ordem técnica, mas é um problema de ordem financeira. Ele está prevendo aí gastar, sei lá, 20 metros cúbicos de concreto. O cara erra, começa o buraco ficar irregular, esses 20 metros vai para 25 muito rapidamente. Então, se você pegar 5 metros a mais, vezes R$600 cada metro cúbico, você vai ver a conta que dá, né? Então, olha aí, então, é um problema. Mas a gente coloca assim como admissível, tanto no orçamento quanto no prazo, no máximo 10% a 15%, né? Vou falar uma obra de 6 meses, né? Estou falando um atraso, na pior das hipóteses, será de 1 mês no máximo, né? Acho que fica dentro do razoável. Mais que isso seria ruim, né? Ok? Por isso que no planejamento a gente vai revisando os prazos, vai alterando isso, você vai monitorando a obra e vai falando para o cliente, olha, acho que vale a pena agora escorrer um pouco com isso, terminar isso, concretar e sair do buraco. É que eu tenho falado lá para o cliente, fala, vamos fazer isso. E aí, essa semana, está tudo programado para concretar. Foi verificada a ferragem, ok, liberado, e aí a conta do concreto já está feita, o volume, aí vai concretar, e eu acho que eles vão fazer agora, quinta e sexta-feira. Aí eles vão ter imagem lá, e eu passo para vocês mostrar para vocês um pouco. Tá bom? Mas eu acho que é isso aí. Professor, não sei se você pode falar, mas você pode dizer quanto mais ou menos ficou o orçamento dessa obra, assim, só para ter uma estimativa aí. Na verdade é o seguinte, essa obra está 300 metros, está calculando uma base de R$600 mil essa obra, em termos de custo básico, né? Porque estamos falando de R$2 mil o metro quadrado. É aquilo que eu falei, como o cliente ele não tem pressa e o fundo de caixa dele ocorre mensalmente, então ele vai fazendo aos poucos. E assim, se ele conseguir terminar, sei lá, dentro de 3 a 4 meses, levantar e cobrir, acho que é um bom ganho, entendeu? Aí o resto ele vai deixar para acabamento. Tá legal? Ok? Beleza. Muito bom. Eu acho que é isso que é importante, né? Inclusive, a Gabriela está aí. É a história do custo limite, né, Gabriela? Né? Lembra que as professoras falaram com você lá? Sim, sim. É importante isso, porque, na verdade, o único tipo de orçamento que não tem custo limite é a segurança nacional, né? Então, o país está em guerra, tem, sei lá, qualquer situação de segurança nacional, não tem limite para o orçamento. Fora isso, todos os orçamentos têm limite. Então, a gente precisa perguntar para ele, quanto você pretende gastar? Qual é o teu budget aqui, né? Acho que isso é uma pergunta importante. Porque se você consegue saber isso do cliente antecipadamente, isso muda o tamanho do projeto. Né? Em vez de fazer uma casa de 200 ou 300 metros, faz uma casa de 200, 150 metros, para caber no bolso dele. Então, essa é uma pergunta fundamental. Mas eu não vou chegar para o cliente e falar, quanto você tem de dinheiro? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quanto o senhor pretende investir aqui nessa casa? Considerando que o metro quadrado de construção pronta, em média, está por volta de R$2 mil. Né? Se ele for um cara inteligente, ele já faz a conta. Se for 100 metros quadrados, eu vou estar com 200 mil para gastar.
percebe? Então, ele já sabe fazer a conta. E você orienta também. Então, acho que é mais ou menos essa que é a ideia, né? Ok? O importante é isso, deixar a liberdade para o cliente, orientar ele qual o limite que ele pode gastar, o que ele quer fazer, e programar dentro das reais possibilidades dele. Ok? E aí, dando prosseguimento, a gente também, vou compartilhar aqui, que também foi uma experiência, foi uma visita, essas coincidências boas que acontecem quando a gente viaja, né? Que a gente traz como informação útil a vocês. Então, nós tivemos lá teve o problema da impermeabilização, né? Que foi mostrado, e coincidentemente nesse prédio, né, a minha esposa tem apartamento lá em São Paulo, eu tenho aqui toda a área, o pátio do estacionamento, lá embaixo dessa laje aqui, que nós estamos mostrando, tem o subsolo lá, e tem muitas infiltrações. Essa impermeabilização foi feita há 10 anos atrás, então ela atendeu aí o prazo de garantia mínima, né? E a empresa que está fazendo também deu o mesmo prazo. E esta obra aí ficou em R$580 mil, pessoal. Essa obra de impermeabilização desse tamanho aí. Tá certo? E depois eu vou mostrar para vocês aí também o contrato e os valores aí, você vê como que é um dinheiro significativo, não é fácil não, né? Ok? Então, a primeira coisa que eles fazem, eles retiram. E aqui na lateral, vocês viram aqui que eles estão descascando aqui, porque a impermeabilização ela tem que andar e subir até aqui, ó. Ok? Muito bem. Tá aí outra imagem. E todos os pilares, né, eles fazem o mesmo serviço. Ok? Aqui é uma manta do tipo Torodin, tá certo? 4 milímetros, fabricação da Viapol, que é a fabricante especializada. Aí a gente vê o gás, né, o gás de cozinha, 4 botijões aí, e lá na planilha eu coloquei que tinha um fornecimento de gás. Esse gás, ele é ligado a um maçarico que derrete, faz a emenda dessas placas aí, ok? Tá bom? Aqui, eu tenho aqui o para-raio, né, que estava rompido, né, eles tiraram, eles colocaram e fixaram uma haste nova. Tá vendo esse produto aqui meio esverdeado? Ele chama Compound. Esse produto é de alta resistência. Na verdade, vem um pó e um líquido, você mistura ele é bicomponente. Aí você mexe, como se fosse fazer um mingau, né? Aí você joga esse líquido dentro do buraco e põe a haste de ferro. Aí esse compound vai secar. Ele fica numa resistência absurda. Você não consegue romper isso mais. Isso aí é utilizado para fixar trilho de trem dormente de concreto. Você tem ideia? Aqueles parafusos são fixados através dessa argamassa. E depois, o cabo de aço ele é ligado aqui para fazer o aterramento, né, no cabo de aço do para-raio. Ok? Então, um detalhe importante, mas é fundamental que se realize esse tipo de trabalho. Outra coisa importante é que já foi aplicado, tem uma junta de dilatação enorme aqui de fora a fora. Essa junta tem que ser muito bem tratada, porque numa laje impermeabilizada, os problemas ocorrem nesses detalhes, né? Na manta que sobe pela vertical na parede, na junta e nos ralos. Então, se você errar nisto, você pode ter todo o resto muito bem feito, mas vai percolar a água. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ampliar um pouquinho mais, ó. Tem um lugar de ralo aqui. Esse lugar é meio baixo, ele tem uma espécie, ele é baixo. Ou seja, faz a água caminhar para esses lugares. Então, todos os lugares que tem ralo, que tem outro ponto, ele tem uma depressão no piso, né? Isso é feito de propósito, é o caimento das águas, né? Que a água vai infiltrar e vai caminhar e vai descer por esses ralos aí. Ok? Então, é previsto isso em projeto, né, inclusive. Aí há um detalhe das juntas, né? Você vê? Só para ver as imagens, a gente percebe que os caras trabalham bem, né? Tá bem feito isso. Depois, aqui é o ajuste do ralo, né? E aqui é um problema, porque as empresas construtoras fazem, inicialmente, os ralos com pequenas dimensões, né?
Hoje eu mudaria. Se é um ralo de 75, a gente poderia colocar um ralo de 100 milímetros. E na hora que você desce a borracha para impermeabilizar ele perfeitamente, ele vai diminuindo a seção, né? E aí qualquer coisa que entra pode obstruir. Então, eu acho que é um erro aí clássico que tem no sistema, né? Os projetos recomendam que os ralos de uma laje de impermeabilização que vai ser sejam ralos maiores, né? Ok? Tem uma continha, pessoal, que é muito simples, olha só. Muita gente não sabe, serve para telhado e para laje impermeabilizada e para calha, inclusive. 1 metro quadrado de piso, né? Você escorre 1 centímetro quadrado. Então, se eu pegar 100 metros quadrados, eu estou falando de 100 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados, se eu extrair a raiz, vai dar 10 por 10. Vai dar um tubo de 4 polegadas, 100 milímetros. Ou 2 de 75, né? No caso aqui, é melhor colocar um tubo maior. No caso de uma cobertura, né, de um telhado, você pode distribuir isso ao longo do telhado, um pedaço no começo, outro no final, né, sendo de 75, porque esteticamente um tubo de 75 é melhor, é mais bonito do que um tubo de 100, né, um tubo grande, assim, horrível. Ok? Mas essa é a conta, ou seja, 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, 100 metros quadrados, 100 centímetros quadrados, ok? Isso também vale para a seção da calha. A seção da calha, a seção em 1, que é a mesma conta. Esta área que é aí que tem que dar os 100 centímetros quadrados. Então, está em uma outra imagem, e aí o detalhamento, né, que é importante. E essa pintura preta aqui, ó, que a gente chama prime, é uma pintura que é um piche, é quase um neutrol, vou dizer assim, falando português povo. E aí ele trabalha como se fosse uma espécie de uma ponte de aderência entre o substrato, né, que é a parede, ou o piso, né, e a nova manta que vai vir. Aqui eles já fizeram, pintaram, e aí vão trabalhar com a impermeabilização por cima. E aí, todos os cuidados com os degraus, elevações, que são os elementos que podem comprometer. Ó, aqui um item importante na beira da porta, que aqui na beira da porta aqui eu tenho uma área que é difícil de impermeabilizar e que pode ser o grande vilão, pode facilitar a percolação de água, né? Isso não é bom. Então, tomar cuidado com esses detalhes aí. Isso, olha aí, ó. A empresa é rápida, e aqui a gente vê o prime aqui, que é a ponte de aderência, a própria manta aqui, a Torodim, Viapol, e os botijões de gás, e as areias que vai fazer o trabalho final de acabamento, na minha proteção mecânica, né, que a gente tem. Então, lá naquela planilha tinha esses 3 itens aí que garantem a total de serviço, tudo por metro quadrado, viu, pessoal? Quando a gente for levantar aqui, ó, pela metragem, você pega a metragem, isso aqui inclui essa aba que vai virar aqui, pelo menos aqui no caso aqui, 40 centímetros, vai virar para cima, ok? Para a gente calcular a área disso. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma imagem? Acabou. Dos 40 centímetros, você pode repetir, por favor? Não entendi, desculpe. Eu não entendi o que você falou por último, dos 40 centímetros. Ah, tá, vamos lá. Vamos voltar aqui na imagem. Aqui, tá vendo aqui? Eu tenho um piso aqui, você tá vendo? Aham. Ok? Tá vendo aqui na parede? Ó, eu tenho essa manta torodinha aqui, eu pintei já lá com o prime, fiz a ponte de aderência, e vou subir aqui com eles até aqui em cima, ó, ok? A manta vai subir, ó. Aí ela sobe e depois eu vou revestir a parede com argamassa de cimento areia novamente por cima, ok? Ah, tá. Então, a manta, ela faz isso aqui, ó, ela vem assim, olha aqui, ó, na minha mão, ela vai fazendo isso e sobe 40 centímetros. Aí depois eu faço o revestimento e desço de novo, ok? Tá, obrigada. Acho que isso é importante. Então, por exemplo, se eu pegar uma área que tem 10 por 5, né? Então, na verdade, não é só 10 metros, é 10 metros mais 40 centímetros do lado, mais 40 do outro. Então, vai dar 10,80.
Se tem 5 do lado, é 5,40, 5,80. Então, 10,80 por 5,80 é a conta que eu tenho que fazer para dar metragem total. Eu já considerei as bordas, né, as subidas, ok? Ok, obrigada. E, às vezes, as empresas do orçamento, elas contam a quantidade de ralo e cobram também por ajuste de ralo, né? Tem empresas que fazem isso também. Tá bom? Então, tá aí um bom exemplo aí para vocês verem. Bom, então, com isso, acho que a gente conseguiu demonstrar basicamente o que a gente vem falando. Você vê que a nossa aula, além de ter a parte de levantamento do orçamento, a gente tem uma parte técnica, né, que a gente acaba olhando e revendo, isso é bom, né, para a gente. E aí a gente acaba adensando um pouco mais o conhecimento, né. Agora, em relação ao trabalho, eu coloquei no grupo, ontem, esta planilha aqui. Eu vou eles aqui. Vocês estão enxergando isso? Sim. Então, essa aqui, o que eu fiz? Eu organizei ela, tá certo? E fiz uma parte aqui, né, da planilha, que tem os serviços preliminares que está aqui, a infraestrutura, superestrutura e a cobertura, então, a alvenaria, a cobertura, então, onde nós vamos chegar. Vamos lá. Só estou reprisando isso, só para vocês ter clareza disso. Isso aqui, você não tem que fazer uma tabela para saber a quantidade de dias para fazer esse trabalho aqui. Né? Se eu tiver aqui, por exemplo, dos 350 metros, deu 4 dias. Se fosse 500 metros de terreno, de limpeza, daria 5 dias para fazer lá. Está vendo aqui? E aqui eu coloquei o número de equipes, ó. Mais ou menos o número de equipes. Se eu tiver aqui para 2 equipes, por exemplo, né, vai cair o número de dias lá. Então, é importante vocês ficarem atentos com isso, tá bom? Ok? Bom, o que você precisa saber? Para montar essa planilha, para vocês, ela ser referência, para vocês colocarem os prazos lá em cada um desses serviços. O que é importante? Eu saber o coeficiente. Mas da onde que eu extraio o coeficiente? Lá do item de servente, que está na composição lá do orçamento analítico, ok? Vamos lá. Esse serviço tem um servente, que é o que vem trabalhar, ok? O índice dele é esse aqui. Então, é só fazer isso, colocar nas demais, copiar a fórmula e repetir isso, né? Ok? Tá claro isso? Não é muito difícil fazer isso. Tá certo? Ok? Então, acho que isso é importante, porque o que acontece? Vocês vão estar aqui planejado, né? E aqui, o que a gente faz sempre? Eu coloco sempre uma única equipe, né? Ok? E com isso eu tenho os prazos aqui. Aí você vai vendo aqui, pô, esse prazo aqui ficou longo, ó, execução do almoxarifado, pô, tá fora da realidade. Pô, 40 dias, isso aqui, fabricação e montagem da forma. Sempre o vilão forma, né? Olha aqui, ó. Pegar a linha aqui, é esse item aqui, ó. Vou destacar aqui, ó. Tá certo? Né? Então, a gente vai ver quem são os vilões, fala, pô, aqui eu posso colocar 2 profissionais, vale a pena, né? Às vezes o cliente fala, eu não tenho dinheiro para bancar isso, então deixa, a obra ficar um pouco mais longa. Ok? Tá certo? Acho que isso é um dado importante. Ok? Então, a planilha está acertada, né? Está organizada para vocês poderem fazer isso e determinar. Aqui o que acontece? Armação, pilar. Quem é que manda na armação? Aqui é o armador, né? Na laje, quem é que vai montar a laje? É o carpinteiro, é o pedreiro. Concretagem, pedreiro. Então, vocês vão indicando aqui quais são os profissionais, vai colocar o índice que está para o profissional lá na composição, tá certo? Vai dar quanto ele vai produzir por dia, né? E aqui, o prazo em dias é que numa equipe só vai isso. Se você colocar mais gente aqui, o prazo vai diminuir, obviamente. Tá certo? Então, só coloquei lá que é importante vocês terem essa
essa planilha lá dentro do trabalho, né, que a gente vê. Porque o que acontece? Como que eu, professor, vejo se o seu trabalho está bom? Eu vou pegar aqui, legal, ele está falando aqui que na armação, né, vou pegar um outro exemplo que está feito aqui. Ele está falando aqui que na fabricação, em 40 dias, vocês colocaram 2 profissionais. Então, vai dar 20 dias lá. Eu vou pegar esse número, vou fazer por amostragem, a gente não consegue fazer de tudo, senão vai gastar muito tempo, faço uma amostragem. Pego esse número e vou ver lá se lá no Project está esse número lá. Ok. Faço 3 ou 4 amostragens, falei, bacana. Então, o aluno percebeu e fez como manda o figurino, está entendendo? E assim vai sucessivamente. A gente faz por amostragem para poder verificar o trabalho. Ok? Alguma dúvida sobre isso aqui, essa planilha? Hein, pessoal? Acho que não. Na verdade, é uma planilha simples, que é auxiliar só para você determinar o prazo, né? Para você lançar esse que está em amarelinho aqui, lá no Project. Ok? Beleza? Muito bom. É isto. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar a vocês. É isto. É isso aqui, ó. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Sim. Vamos lá. Isso aqui é um trabalho que foi feito no período passado, no primeiro período de 2021, foi feito pelo Guilherme Duarte e pela Alessandra. É um trabalho bem feito, né? Então eu separei para vocês para mostrar aí qual é a lógica do trabalho que eles fizeram, né? Que vai ser o último trabalho que vocês vão entregar. Na verdade, esse trabalho final, na verdade, você vai juntar os trabalhos parciais que vocês fizerem e vão entregar um só. Tá certo? Ok? Vamos lá. Ok. Então, o que é importante aqui que eu acho que é legal vocês terem? O que eu preciso? Extração dos quantitativos à memória do cálculo. Ok? Vocês já fizeram. Né? Aí eu vou ter o orçamento analítico, eu vou ter uma tabela ABC, a gente vai explicar isso para vocês. Eu vou fazer um comparativo, né? Aí vou fazer, ele fez aqui que a gente chama de orçamento analítico econômico. O que é o orçamento analítico econômico? Ele fez um analítico baseado no preço do Sinap. Aí ele olhou os preços, pô, esse preço está caro, quero ver se no mercado isso é mais em conta. Mas ele não vai fazer da planilha inteira, vai fazer só daqueles que são mais caros. Ele fez isso. Aí ele terminou o prazo e as equipes, conforme eu mostrei aqui nessa tabela agora, tá vendo? Ok? Ele terminou o prazo das equipes. Ele construiu o gráfico de Gantt, o gráfico de Gantt de controle. Ele fez um relatório da visão geral dos recursos, mostrou um fluxo de caixa, ele simulou lá que a obra andou até tal dia, já fez isso no ano, mostrou um relatório geral do projeto e suas avaliações. Eu acho que é isso, né? Esse é o índice do trabalho, ok? Eu acho que é legal, inclusive vou colocar essa imagem para vocês lá no Classroom, para vocês terem esse roteiro aí para não errar. Vamos lá. Aí o que ele fez? A extração. Vocês têm um projeto, eles têm uma memória e foram transportando aqui. Está vendo esses números aqui que ele destacou? São as quantidades que ele levantou do projeto dele. Então, o que eu, Ivan, faço para conferir? Essa metragem está aqui, 20,4 metros de escavação, e o total deu isso aqui, né? Aí eu somo esses números e vou lá ver se lá no orçamento está esses números certinho. Ok, beleza. Tá certo? Aqui ele fez uma demonstração de carga no pilar, né, influência da área, ele deve ter desenhado a área de influência, né, ok? Isso aí não estava no objeto, não é um pedido, mas ele fez para determinar a profundidade de cada estaca, ok?
tá certo? Aí ele colocou e determinou a quantidade, né? E aí ele optou pela hélice contínua, ok? Tá certo? E aí ele determinou a quantidade de metragem de abertura de brocas, ok? Algumas deram mais, deram menos, ele poderia ter feito uma média, não tem esse rigor, né? Mas isso aí é um desejo dele, ele entendeu qual que é a relação de cálculo de profundidade de cada uma. E às vezes na obra acontece isso, né? Lá naquela obra que nós escavamos, teve brocas de hélice que chegou a 4 metros, 5 metros, então chegou mais, 6,5, quase 7. Isso está em função da resistência do solo. Você vai escavando, aí chega um momento que mais que você gire a máquina, não afunda mais. O solo é muito rígido. Ok? Bom, aí ele calculou a área de apiloamento, né? E aqui uma coisa importante, pessoal, é a ideia de ter a imagem da ferragem, né, e do que ele está calculando é bom, porque o que acontece? Eu sei a área, são 24 unidades, vezes 1 por 1, no caso da sapata. Da viga baldrame, eu tenho lá a metragem total, vezes a largura, eu tenho a metragem. Então, aí eu olho o desenho, não tem como errar, não tem jeito, né? Então, a memória é boa por conta disso, né? Ok? O lastro, a mesma coisa, né? Ok, ele pegou a metragem que deu, multiplicou para a expressão de 0,5, aí cálculo da forma da sapata, né? Ou seja, ele fez um trabalho que vai organizando por aquelas etapas de extrações, ok? Aí fez a alvenaria de embasamento, fez o reaterro, que é essa parte marrom que foi aterrada, aqui o cálculo demonstrando isso. O transporte da terra excedente, que ele pegou essa terra que sobrou, colocou aqui dentro para aterrar, acho que isso é legal, ele tem demonstrado isso, né? Até com as cores aqui, acho que ficou show de bola isso. E aí ele calculou o aço dos pilares, né? E aqui está uma recomendação, né? Dos pilares aqui, né? Então, na verdade, o meu pilar tem 14 por 30, né? Essa informação eu vou passar para vocês, isso aqui, ó. Né? O pilar é um pouco mais estreitinho do que a viga. A viga tem 20 por 30. Então, a ferragem muda aqui o comprimento. Tá vendo? Isso aqui eu posso passar para vocês. Ok? Tá certo? Tranquilo? E pessoal? Sim, tranquilo. Então, legal. Quer ver? O que mais? Aí as formas dos pilares, não tem nenhum segredo. A concretagem dos pilares ao concreto também não tem segredo. Aí as vigas de respaldo, né? Todas as vigas de cima. Aí tem o tamanho das vigas também, né? Olha só. A viga aqui, ele usou uma viga de 13, a largura, tá certo? O estribo menorzinho também. Posso passar também isso aqui, esse detalhe da viga de respaldo. E aí a área da laje, olha só. A área da laje é simplesmente calcular a área, não tem que calcular a área. Ó. São 3 áreas distintas aqui, ele somou e acabou. E aí a área da cobertura, calculou a área da cobertura, entendeu? Ok? Tá certo? E aí sim, ele transformou e colocou essas informações no coisa. O que eu falei para vocês? Está vendo essa metragem do terreno aqui que está informando aqui, ó? Eu vou ver se na memória essa metragem bate. Entendeu? Ok? É isso que eu vou fazer por amostragem. Tá certo? Ok? Aí está o orçamento. Aí o que ele fez aqui, que eu acho que é a coisa importante? Ele destacou aqui quais é o vilão aqui, ó. Olha o vilão desse preço aqui. Esse aqui é 4 mil, só esse item concreto aqui, ó, 4 mil reais. Então, vale a pena cotar esse preço para ver se arruma um preço melhor. Outro item que ele achou aqui, ó, o ferro aqui, ó, 5.700 reais. Aqui, o outro concreto, caro, né? Aqui, o bloco de vedação, né? O bloco de 20, ó, ficou caro aqui. Né? Tábua de madeira também, ó, ficou caro aqui, ó. Então, ele foi identificando, tá certo? O que é caro, aqui a laje também é cara, tá certo? Okay? E assim por diante, sucessivamente, né? Ok? Aí, o que ele fez?
ele pegou e fez uma tabela analítica, né? Aliás, desculpa, tabela ABC, onde ele foi vendo quais são os itens mais caros. Olha aqui, olha que matéria de barra é caro, ó. Aí foi baixando. Isso aqui, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Isso, na verdade, é uma tabela ABC, ou o pessoal chama de curva ABC, que na verdade é uma tabela. Aliás, isso cai muito em pergunta de concurso público, né? E, na verdade, apesar de ser chamado de curva ABC, é uma tabela, basicamente, onde você mostra o item mais caro para o mais barato. Aí o que acontece? Ele verifica os preços, ó, o preço do mercado e o preço do Sinap, tá vendo? Ó? E aí compara os preços, fala, bom, eu posso melhorar nisso aqui. Entendeu? Ok? E aí você substitui esses preços. Se você acha um preço mais barato, você vai substituir, obviamente. Né? Mas você não vai fazer da planilha inteira, você vai fazer daquilo que é mais caro. Né? Aí. Aliás, ele não precisava nem ter feito a tabela inteira da planilha, né? O Guilherme sabe mexer com isso e fez isso. Até tem no YouTube vídeos para fazer a tabela ABC, como que faz, assim, completo como ele fez. Mas ele poderia ter pegado, verificado esses 10 itens que foram mais caros e colocar numa tabelinha manualmente falando, mas ele não fez isso. Né? Então, não tem essa preocupação, não. Professor, Pois não. os dados dessa tabela ABC, eles vão entrar só no orçamento analítico, né? Não volta isso para o sintético, não. Não, na verdade é o seguinte, a base é o analítico. Aí o que ele fez? Ele pegou o analítico lá, vamos voltar um pouquinho lá, Gabriel. Ele pegou aqui e foi destacando, lembra que eu mostrei para vocês? Foi destacando, isso aqui é caro, cara. Deu R$10.000. O preço em 92. O preço unidade é barato, né? Então, é baratinho, né? Mas o cara vai usar uma quantidade absurda, né? Então fica caro. Tá certo? Então, porque aqui é telha de barro. Então ele falou, bom, se eu for, achei R$1,92. Ele destacou que esse caro. Ele foi lá no mercado e falou, pô, R$1,92, eu achei R$1,59. É uma diferença significativa. Aí ele coloca novamente, aí gera um novo orçamento. O orçamento tende a cair. Aqui, nesse exemplo aqui, o concreto aqui, ó, o Sinap 347. Então, pelo jeito aqui, ele adotou aqui esse mesmo valor, né? Ok? Aqui ficou, esse aqui ficou mais barato do Sinap em relação ao que ele botou no mercado, entendeu? Às vezes acontece isso. Né? Professor, aí essa diferença, vamos chamar aí assim, você do preço vai pegar... final, ela aparece anotada em algum lugar ou a gente só coloca o total? Ó, ele descobriu que esse aqui, ó, o 1,59 é mais barato, não é? Ele descobriu isso. Aí ele vai pegar e vai colocar, vai substituir isso na planilha novamente, entendeu? Ele vai substituir esses valores na planilha novamente, vai dar um preço mais em conta, ok? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então você vai lá, você pegou essas tabelas, você viu quais são os vilões, foi no mercado e viu, ó, desses 10 itens, esse tem um preço melhor. Aí você vai lá, troca, né, os preços e roda a planilha vai dar, com certeza. Ok? E aqui, ele faz uma espécie de comparativo, né? Ok? Ó, transformar o orçamento sintético em analítico, né? Então, se você olhar quais são os itens que somados representam mais de 50%, ele fez a tabela ABC, materiais que somados representam mais de 50%. E aí ele viu, ó, foram destacados em vermelho. Aí cotaram os preços desses itens, alteraram o orçamento e rodaram e imprimir o orçamento novamente. Após a pesquisa do preço do mercado, foi possível reduzir o valor de alguns itens, que reduziu o valor final do material de 120 mil para 109 mil. Não é significativo isso? Não é? E aí ele destacou os novos itens com a cor verde. Eu acho que essa estratégia é boa. Entendeu? Ok?
Nesse trabalho final, essas instruções eu coloquei na tela, vou colocar as instruções para vocês também. Vai ficar solto assim não, é que eu estou antecipando para vocês. Aí ele faz um comparativo entre o orçamento paramétrico e sintético, né, e mostra as diferenças, ok? E compara o resultado do custo da mão de obra, porque vocês vão fazer lá no project o custo somente da mão de obra, e vão comparar, ó. No project a mão de obra fica mais barata, ok? O orçamento analítico ficou mais caro. Significativo isso, né? Ok? Aqui ele só esqueceu de colocar vírgula as casas decimais aqui, né? Tá vendo? Aí ele tem a planilha novamente. Por isso que às vezes, ele colocou o preço, já mudou o preço aqui na linha que está verde, né? Finalizou. Né? E aquilo que ele não conseguiu alterar, ele mantém o mesmo, aqui alterou, que alterou também. Né? Acho que isso é legal, né? Ok? Tá certo? Acho que é interessante isso. Aí a comparação entre orçamento analítico e orçamento analítico econômico ficou uma diferença boa também, de R$11 mil. Aí ele fez aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para você, determinação dos prazos das equipes, tá certo? Ele colocou o número de 3 equipes, uma equipe, 2 e 3 aqui, ó. Porque ele adotou aqui e reduziu os prazos aqui. Isso é legal, pessoal, porque a gente acaba fazendo isso em negociação direta com o cliente, né? Eu sempre falo para o cliente, olha, se você quiser fazer obra mais lenta, não faz na fase da fundação. Sai do buraco antes. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Aí você vai levantar as paredes direitinho, devagarinho, aí tá tudo certo. Mas na fundação não brinca com ela, não. Vem chuva, estraga o que está feito, entendeu? Aí não vale a pena, ok? Então, ele fez a tabelinha, e aí montou a tabelinha no Gantt, se apropriou os valores da mão de obra, fez essa apropriação e está aqui, ó. Aí tem um valor aqui novo, ó, de acordo com a programação dele. Ok? Tá certo? Né? Ok? Aqui ele colocou o nome, né, que eu acho que vale a pena, tem gente que põe logotipo aqui também, dá para fazer isso, né? Ok? E tá aí. Né? E aí, uma coisa que a gente pede para o aluno é fazer também, mostrar também o gráfico de Gantt de controle, né? E simular alguma coisa que ele já fez. No caso aqui, ele simulou que fez aqui 33%, né? Acho que era melhor simular um pouco mais, porque a hora que simula um pouco mais, você, quando vai fazer os relatórios lá de fluxo de caixa, você consegue enxergar melhor. Quando tem muito pouca coisa feita, parece que não demonstra bem os resultados. E aqui você vê que ele fez aqui embaixo, ó, além de fazer o gráfico de Gantt, ele tem aqui embaixo essa linha cinza que é o registro, que você salva uma linha de base, né? Essa parte cinza aqui é a linha de base salvada. Ou seja, até esse momento da obra, né, ele fez 5% da obra, só que é muito pouco, né? Entendeu? Na verdade, ele fez 5% dos serviços similares e 1% da obra aqui, olha só, 1% aqui. Então, demonstra muito pouco. Seria melhor você simular um pouco mais. Ok? Tá aí os gráficos. E aí sim, ele tem uma visão geral do recurso, que esse gráfico, essa tabela é boa, que é bem interessante isso. Você vê que o servente realmente é o grande vilão, né? É o cara que mais custa para a gente na obra. Aí a porcentagem, né, das cargas horárias de trabalho, né? E aqui o início, o término, o trabalho restante em termos de hora que falta. Aí o relatório de fluxo de caixa, né? Ok? O custo real, o custo da linha de base e o custo restante, né? Ok? Tem uma variação negativa aqui pequenininha, mas isso não importa. Entendeu?
Está dentro do relatório. Se tivesse avançado mais a obra, se ele tinha gasto mais, a gente podia analisar melhor esses números. É legal que o fluxo de caixa ele coloca um texto aqui, que é muito interessante a gente observar. Tá? Ok? Aí tem o custo restante, o custo real, o custo efetivamente, né? Enfim. Aí tem o relatório de valor agregado, aqui também tem aqui a análise do resultado do valor agregado. O valor agregado é aquele que eu disse para vocês, né? Eu dei até um exemplo, se o cara gasta R$ 30, tem R$ 30 para gastar em um mês, R$ 1 por dia. Se em 15 dias ele gastou R$ 15, significa que a obra está em dia, ele agregou R$ 1 por cada dia, que está ok, né? E a obra não está atrasada nem adiantada. Se ele tivesse lá no 20º dia, né, e só ter gasto R$ 15, ele adiantou o prazo, gastou menos dinheiro, portanto, a obra está adiantada, ainda custou menos, né? Mas pode ser o contrário, o cara pode estar em 10 dias, gastou R$ 15, obra atrasada e gastou mais dinheiro. Então, a comparação dos números, ela dá essa percepção para a gente, ok? Tá certo? É isto. Aí a visão geral do custo, né, em relação aos profissionais e a distribuição desses custos, né? E aí os detalhes desses profissionais aqui. Se eu tivesse colocado aqui, pessoal, lá no PROJ, além da mão de obra das pessoas, tivesse colocado os materiais e aparecer também aqui os materiais, o que está pesando, a comparação entre materiais. Mas no PROJ para materiais não é prático, né? Não é eficiente, é muito trabalhoso, e nem sei se vale a pena, né? Para obras de ensino suporte que nós estamos trabalhando, ok? E aí a visão geral do projeto, como ele fez muito pouco, ó, só fez 1% do projeto, não tem nada de especial, 1% foi concluído, ok? É isso. Aí tem uma Professor, pergunta aqui. você acha que é ideal a gente supor mais ou menos quanto tempo simular? Pelo menos aí uns 30%, 40% da obra, né? Simular, acho que fica bacana, né? Acho que a ideia é boa. Não é? Ok? Tá bom. Ok. É isso, né, pessoal? Acho que a gente tem uma visão boa aí, né? De todo esse processo, né? Ok? Tá certo? E eu acho que isso vai ajudar muito vocês. Eu vou colocar isso com clareza, algumas coisas eu vou colocar. Mas não tem segredo, né? Vocês viram que não é um trabalho difícil, é só organizar e colocar o que vocês já fizeram, alinhar e ter isso. Eu acho o seguinte, a gente tendo essa experiência, eu vou ter momentos que eu vou ter obras muito simples, como a reforma do apartamento, e as obras um pouquinho maior. Então, o grau de relatório que você vai dar, você vai sentir isso, essa necessidade. É um feeling mesmo, né? Vocês vão perceber isso com o tempo, né? E olha só, é diferente, né? Eu vou tentar localizar aqui. As empresas reclamam, né, de custo, não sei o quê, do mercado, mas se você observar, vou mostrar aqui, ó. Professor, Pois não. esses gráficos que você mostrou no final, né, do trabalho dele, é o Project que gera automaticamente? Gera tudo projeto, nenhum gráfico, é tudo ele automaticamente. Aí outra dúvida que eu fiquei, assim, é só para confirmar mesmo, a diferença entre o orçamento analítico e o orçamento analítico econômico é só essa cotação de mercado dos itens mais caros? Exatamente, é só isso, tá certo? O que ele não fez no trabalho dele, ele não pôs o orçamento sintético, aquele resumo lá, entendeu? Quer ver? Ó, vou até depois abrir, mas antes disso vou mostrar uma coisa aqui. Não, acho que está no meu e-mail aqui.
Eu acho que vale a pena a gente olhar isso para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Só um minutinho, estou tentando localizar o orçamento que ele me deu. Eu não estou conseguindo achar aqui não, mas tudo bem. Se eu não achar, depois eu posto para vocês. Ok? Conseguindo achar o orçamento aqui. Bom, depois eu tento localizar e mando para vocês. Se não for o caso, eu mostro na próxima aula. Aqui no orçamento da impermeabilização, ele deu um valor... Ele deu um valor significativo, né? Foi R$ 580 mil para fazer a obra em 4 meses, né? E tinha 1.200 e pouquinho, essa relação que eu queria mostrar para vocês. Então, significa o seguinte, e não tem uma equipe enorme de mão de obra, uma equipe relativamente pequena, entendeu? Então, se você olhar, é um negócio que vale muito a pena, né, a gente trabalhar do ponto de vista financeiro. Tá? É lógico que as empresas se organizam, crescem, não é qualquer uma que faz isso, mas também a gente não começa pegando um serviço grande, vai pegando um serviço pequeno e aí, com o tempo, você vai melhorando. Acho que o caminho mesmo é o início, através da administração de obra, fazer uma parceria bom com o empreiteiro, e aí as coisas vão caminhando. Eu acho que muda um pouco, né, a relação de ganho, né? Eu, durante a minha vida toda, percebi isso logo de imediato, falei, não, se eu trabalhar como arquiteto, eu vou morrer de fome, né? Então, por isso que eu enveredei para essa área. Assim como tem arquitetos que vai para além do projeto e se dão bem, ganham dinheiro, enfim. São situações muito atípicas, né? Mas a gente percebe isso com clareza, né? Ok? Alguma dúvida em relação mais ao trabalho? O que eu estava falando para vocês é que em relação ao trabalho, ele trabalhou em cima do analítico, né? Mas eu acho que era legal você mostrar pelo menos o orçamento sintético, que é aquele inicial que vocês já fizeram, né? Para poder comparar o sintético com o analítico, foi o que eles não fizeram, né? Acho que faltou esse detalhezinho aí. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui a minha planilha, aqui a planilha está aqui. Vou compartilhar com vocês. Olha aqui, ó. Esse é o orçamento sintético, né? Vou aumentar um pouquinho mais para vocês aqui, olha. Então, na verdade, o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui, quando a gente faz o sintético, aparece essa folha resumo aqui, não é legal? Tá vendo essa folha resumo? Vou diminuir só um pouquinho a escala para a gente ver. Ok?
Vocês estão vendo que está aqui, está apresentando já o total do orçamento aqui. Lógico que aqui, como eu preenchi a hora modelo, os valores baixos aqui, mas você tem essa visão aqui, ó. Né? Se vocês quiserem abrir e já mostrar os valores sintéticos, é legal, ó. Você vai abrindo aqui, né? Aí você vai tendo os valores. Você pode fazer uma impressão desse orçamento aqui para a gente poder chegar e ver, entendeu? Superestrutura, alvenaria e depois a cobertura. Ok, tá aí, ó. Esse orçamento que eu acho que ele devia ter apresentado, ele não apresentou, entendeu? Mas isso não tira o mérito do trabalho dele lá no final, ok? Então, esse é um aqui, aí você transformou em analítico. Aí no analítico você vê lá no mercado, os preços que são altos, alterou os preços e rodou. Então, você vai ter uma visão do que você tinha e do que foi com esse trabalho seu. Isso é bom, pessoal, olha só. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos é o seguinte: se nós conseguir convencer o meu cliente de que esse trabalho de administração ou de elaboração de um projeto mais detalhado, e você provar assim, olha, se eu fizer meu projeto, eu vou economizar 1% lá na fundação, 2% lá na alvenaria, mais 1% na cobertura. Se vocês, em suma, economizar 1% em cada etapa de obra, no final, essa economia vai ser muito maior que o projeto que vocês cobraram deles. Mas precisa saber falar isso para o cliente, vender essa ideia. Falar, o senhor trabalha comigo, eu vou fazer um trabalho que eu vou gerar uma economia, né, que o teu projeto que você pagou para ele vai sair de graça. Mas precisa saber falar isso para o cliente. Né? Às vezes a gente não tem essa habilidade de convencimento, né? Mas isso é também uma expertise, ao longo do tempo vocês vão entendendo isso, tá certo? Eu acho que é isso.